Vídeo Mais Inclusão, Menos Capacitismo, com doutora Cecília, Geni, Diana e Marina. Olá, Geni. Olá, Cecília. Tudo bem com vocês? Olá, Marina. Olá, Diana. Olá a todos. Olá, Tudo Marina. certo aí? Agora, nesse momento, a gente deu o título, né, assim, de Mais Inclusão e Menos Capacitismo. O objetivo agora é a gente conversar um pouquinho sobre o que é ter uma deficiência visual, o que é ter a baixa visão e como que a gente consegue entender como é que a sociedade também entende esse tema da deficiência. Muitas vezes, para a gente sair um pouco dessa visão de que, nossa, tem uma coisa muito errada comigo e agora minha vida acabou, para a gente ir caminhar mais para um sentido de, poxa, como é que a gente vai viver com a baixa visão? Mas antes de a gente entrar no tema, eu quero convidar a Cecília, a Geni e a Diana para se apresentarem rapidamente, falarem o nome de vocês e né, um pouquinho assim, uma breve apresentação. Eu vou começar com a Cecília, que está aqui bem pertinho, aqui ao meu lado na tela. Cecília, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. E conta para o pessoal quem que é você, para quem não te conhece ainda. Pode deixar. Bom dia, pessoal. Primeiro eu vou fazer uma audiodescrição. Desculpa minha voz, eu tô um pouquinho doente, mas vamos lá. Eu sou ruiva, eu tenho uma franja de lado, minha pele é branca, eu tenho olhos castanhos escuros e eu tô com uma blusa, olha, eu acho que ela é bege, com listras e no meu fundo tem uma parede branca. Eu tenho amorose congênita de Leber, que é uma distrofia hereditária da retina, assim como a doença de Stargardt. E o Roberto disse que já vai me dar a carteirinha do grupo Stargardt, então eu também faço parte do grupo de vocês, mesmo não tendo a doença. Eu sou psicóloga, estudo autismo e cegueira infantil e trabalho com a doutora Juliana Salum. Estou aqui para debater um pouquinho com vocês, tanto na questão profissional quanto na pessoal. E, como sempre, agradeço o convite. Muito obrigada. Eu gostei muito desse ponto, né? Eu acho que todas nós aqui falamos do lugar de experiência, né? De experiência de vida, experiência vivida. Agora eu quero chamar a Diana para se apresentar. Diana, quem que é você, para quem não te conhece ainda? Oi, gente, bom dia. Eu sou a Diana, sou uma das colaboradoras aqui do Grupo Virtual Stargardt. Tenho baixa visão, tenho Stargardt, sou assistente social, já trabalhei em várias áreas no ramo, né, do serviço social, e também já estudei direito, tenho um pouco de bagagem na área profissional e na pessoal, porque sou uma pessoa com deficiência, com baixa visão. Muito bem. E você, Geni? Quem que é você, para quem também ainda não te conhece? Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Geni, eu tenho Stargardt, comecei a perder a visão na adolescência, colaboro também com o grupo Stargardt. Eu sou professora da rede municipal de Barueri, na Grande São Paulo. Eu trabalho em uma sala de atendimento educacional especializado, AE, atendo alunos no contraturno do horário da sala regular, e meus alunos têm deficiência intelectual e autismo. A audiodescrição, rapidamente, eu sou branca, tenho os cabelos lisos, abaixo do ombro, meu cabelo é loiro, com as pontas mais claras, meus olhos são claros, e eu estou usando uma blusa preta, sem mangas, com mangas curtas. Ótimo, eu tô adorando aí todo mundo com roupa de verão e eu com roupa de frio aqui, com frio com as mãos geladas. E Bom, eu esqueci eu de queria fazer começar. Então faça. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros, à altura dos ombros, eu tenho olhos amendoados, estou com uma blusa rosa pink, um colarzinho de florzinha, um batom, que ninguém pode esquecer, um batomzinho rosa, e é isso. Ótimo. Eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho, quando a gente pensa na deficiência, a sociedade olha para o tema deficiência com vários olhares, né? E eu queria convidar a Cecília, convidar a Diana para falar um pouquinho do que são, que a gente às vezes fala assim, existe um modelo médico, existe um modelo biopsicossocial, existe uma cultura
de vitimização da pessoa com deficiência? O que são esses termos? O que isso significa? E como que a gente consegue, ao entender isso, entender um pouquinho mais, muitas vezes, o que nós sentimos quando a gente está em relação, quando a gente recebe um diagnóstico e começa a viver essa identidade de ser uma pessoa com deficiência. Queria convidar a Cecília e a Diana para falar um pouquinho desse tema para a gente. Começa. Deixa eu ir. A sociedade, né, que a gente vive, ela vem toda, a gente tem todo um histórico, as coisas não pintam agora, não surgem do nada, né? Então existe um histórico das pessoas com deficiência na sociedade, desde a Grécia antiga, onde a forma, né, onde o corpo era muito importante, o sentido da incapacidade era algo que tornava o indivíduo totalmente sem sentido naquela sociedade. Então, as crianças nasciam, eram medidos dedos, tamanho da cabeça, corpo, se houvesse algum sentido de que não era perfeita na forma, no corpo, ela era descartada no sentido de ser morta mesmo, doada, e assim foi durante toda a história do mundo, né? As pessoas com deficiência, elas primeiro estavam nessa questão de serem descartadas, depois elas foram ser acolhidas porque as pessoas tinham que ter pena das pessoas com deficiência, porque elas eram pessoas incapacitadas, pessoas que precisavam de ajuda, de auxílio, mereciam a caridade das pessoas, então elas começaram a se inserir na sociedade por meio de ações caritativas, de igreja, de sociedade em si. Então, assim, a gente foi entrando na sociedade, em períodos históricos, com essas perspectivas, né? Nunca como um indivíduo, nunca como uma pessoa capaz, nunca como uma pessoa dita normal, como todos, com uma característica diferenciada, né? Então, quando começou o estudo das ciências e tal, se classificou, às vezes, as pessoas com deficiência no perfil biomédico, que era aquele perfil onde a gente, muitas vezes, até hoje, às vezes é utilizado, onde o indivíduo é a deficiência dele. Ele é avaliado apenas pela questão da doença. Por exemplo, eu, Diana, sou uma pessoa, sou profissional, sou casada, tenho filhos, tenho várias características do corpo, de personalidade, mas eu teria sido vista apenas como a Diana com a deficiência visual. Então, eu sou a deficiente visual. Então, isso é um perfil biomédico, onde só a minha doença é vista. Só a minha doença, essa é a característica mais importante de mim enquanto indivíduo. Depois, com a organização das pessoas com deficiência, quando elas começaram a ter voz, principalmente depois da Conferência Internacional das Pessoas com Deficiência da ONU, em 2007, onde nós podemos ser protagonistas nesse momento e podemos falar, e houve estudos, e houve momentos na Inglaterra, se eu for me alongar muito vai ficar gigantesco a fala, mas a gente pode... E isso começou a ter um outro olhar, onde a pessoa, o indivíduo, ela não é só a pessoa com deficiência, mas o que torna a incapacidade dela vai depender muito das oportunidades que ela teve na vida, aonde ela está inserida, que condições que ela tem, financeiras, que oportunidades que ela teve de se capacitar, o bairro onde ela mora é acessível, ela tem condições de ter um ônibus acessível para ela se locomover, as calçadas são acessíveis. Então, o entorno da pessoa com deficiência é quem diz se ela vai ter mais capacidade ou incapacidade, né? Então, isso deu uma diferenciada no olhar desse modelo de ver a pessoa com deficiência, de ela não ser mais só aquela pessoa, só a doença ou só a deficiência. Ela depende de todo o entorno
dela, que é um modelo social, para ela poder se inserir na sociedade e medir, né, a sua incapacidade ou não. Eu acho que é muito importante a gente discutir isso para chegar no capacitismo em si, né, que eu acho que as minhas colegas vão falar, porque eu estou com medo de me alongar muito, Marina, tu vai fazendo a mediação. Ótimo, ótimo, Diana. Eu acho que foi uma ótima introdução, né? Entendendo aqui que diversos grupos sociais ao longo da história entenderam a pessoa com deficiência, inseriram essa pessoa na nossa sociedade de várias formas, muitas vezes vivenciando essa exclusão. Eu gostei muito do ponto que você falou, né? Que a pessoa com deficiência ela é muito mais, muitas vezes a gente escuta a palavra interseccionalidade, para mostrar que nós somos muito mais além da deficiência, e essa mudança no entendimento, né? De ver aquilo só como aquela pessoa existe um problema e esse problema está na pessoa, e essa pessoa muitas vezes vai ser responsável por se incluir na sociedade a partir de coisas que ela deve desenvolver, para uma lógica que a gente entende que toda a sociedade é responsável pela inclusão dessa pessoa, porque essa pessoa ela tem uma limitação, uma característica, vamos entender essa característica e vamos todos ser responsáveis por essa inclusão. Eu queria passar a palavra para a Cecília, porque eu acho que a Cecília também pode contribuir um pouco com a gente, Cecília, para entender um pouco mais o que é esse modelo vigente atual, principalmente quando a gente fala, né, porque a gente usa a palavra biopsicossocial, que aparece também na nossa legislação. Explica para a gente um pouquinho o que é isso e completa o que você quiser em relação ao que a Diana falou, por favor. Claro, com certeza. Só ia fazer um comentário de que é interessante a gente perceber que a sociedade atual ela ainda vive muitas dessas etapas que a Diana está contando. Então, quando a gente estuda sobre a deficiência, a gente estuda por etapas, porque era o que era predominante em cada época. Então, na Grécia Antiga era predominante a marginalização. Na Idade Média era predominante a cultura assistencialista, que é essa cultura que a Diana falou da caridade, né? De achar que as pessoas com deficiência não são capazes, mas são dignas de vida, então a gente vai dar o mínimo para elas. Hoje em dia, a gente ainda vive algumas dessas etapas concomitantemente. Então, aqui no Brasil, tem muitos relatos na literatura científica que contam para a gente ainda vive uma cultura assistencialista. Então, muitas instituições de reabilitação ou instituições de saúde no geral, algumas escolas, olham para a pessoa com deficiência como menos e acham que estão cuidando dessa pessoa. Então, ela não tem a condição de fazer a mesma coisa que uma pessoa sem deficiência, vou cuidar dela. E quando você tenta trazer esse olhar de, olha, não é assim, essa pessoa pode se desenvolver também, existem múltiplas formas de desenvolvimento, algumas pessoas até se ressentem da gente, do gênero, não, você não está entendendo, eu estou sendo caridoso e você não. Além desse modelo que ainda vigora e que eu acabei de explicar, a gente vive uma tentativa de inclusão e a gente vive um modelo biopsicossocial. Como a Diana falou, mais ou menos na década de 70, as pessoas com deficiência começaram a lutar ao redor do mundo para que a deficiência não fosse vista apenas como uma questão do indivíduo e como uma questão social. Então, a sociedade, a interação com a sociedade, a barreira que a sociedade coloca, a falta de acesso, faz com que as pessoas tenham a deficiência. O que aconteceu na Convenção da ONU é que as pessoas com deficiência, todos os países signatários, puderam dizer assim, olha, é inegável que a Diana tenha Stargardt, mas não é só o fato dela ter Stargardt que faz ela ser uma pessoa com deficiência, e sim a interação dela com a sociedade, que é essa questão da interseccionalidade que a Marina disse. E aí, pessoal, é muito interessante pensar nisso, por quê? O que a gente tenta hoje em dia é fazer uma avaliação biopsicossocial da deficiência de maneira multiprofissional e interdisciplinar. Como assim, Cecília? Então, a gente não quer olhar só o CID que vai dar lá o H35.5 para a Diana. A gente quer olhar a CIF, que é, bom, tudo bem, a Diana tem Stargardt e o que mais? Porque uma pessoa com Stargardt, que conhece a doença, que faz parte do grupo, que tem o seu trabalho com adaptação, que tem filhos, que tem uma boa condição financeira para comprar as tecnologias assistivas, que já passou por um processo de reabilitação, é totalmente diferente de uma pessoa com Stargardt, que mora num lugar muito isolado,
que não tem acesso a serviços especializados de reabilitação, que não tem boas condições financeiras, que não conhece o grupo Stargardt, não conhece ninguém com essa condição, que não tem uma escola que vai se adaptar e que então vai estar totalmente segregada da sociedade. Por isso que esse modelo biopsicossocial é tão importante. A gente vai olhar a questão da pessoa, mas a gente vai olhar todas as interações que fazem com que aquela questão seja vivida de formas totalmente diferentes. E é por isso que grupos como esse, momentos como esse que a gente está tendo agora, são importantes para a gente mostrar que estar junto, estar em um grupo, estar unido, conversar sobre isso, faz com que a gente se aproprie da doença e consiga fazer o que a Diana falou, descaracterizar o Stargardt como uma parte do nosso todo. Ele é só, na verdade, uma característica nossa, né? Então, ele não é tudo, ele é um pedaço, a gente tem que olhar, tem que cuidar, por isso que o grupo existe, mas ele não vai ser tudo. E para que a gente consiga isso, a gente tem que olhar desse jeito biopsicossocial, vamos dizer assim. É isso, pessoal. Excelente, Cecília, muito bom, eu estou adorando. Eu acho que esse tanto de teoria, né, que vocês duas acabaram de trazer, tanto conhecimento de uma forma super resumida e acredito que as pessoas também estejam entendendo. Eu queria trazer agora alguns termos e convidar a Geni também para comentar um pouco sobre isso, que às vezes a gente vê alguns termos assim, a gente fala assim, o que é tal dessa palavra capacitismo? Às vezes a pessoa também fala assim, né? Eu acho que é interessante para o pessoal comentar assim, isso aqui tem muita diversidade, mas será que tem inclusão? Geralmente diversidade é quando você tem um grupo de pessoas diferentes ocupando o mesmo espaço, mas a inclusão é mostrar que cada uma dessas pessoas conta naquele espaço, que cada uma daquelas pessoas está recebendo aquilo que é necessário para que aquele ambiente seja confortável, que ela se sinta bem-vinda, que ela possa realmente realizar, né? Se pensar no caso de educação, no caso de trabalho, que cada um tenha as tecnologias disponíveis, né? Ou também a inclusão também não é só relacionada à pessoa com deficiência, né? Se, por exemplo, uma mulher grávida está sendo considerada as necessidades dela, por exemplo, no período que ela está amamentando, depois que tem um filho, etc. Acho que é interessante entender, né, que a inclusão é mostrar que todo mundo conta, e a diversidade é só necessariamente contar as pessoas, e que as duas coisas têm que estar juntas. Quando a gente tenta pensar sobre a inclusão, a diversidade acaba vindo junto também. Eu sei, Geni, que você falou, né, que você trabalha na escola e que você vê essa questão do capacitismo, às vezes presente em algumas falas, algumas expressões. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa questão do capacitismo e como que isso acaba se manifestando no nosso dia a dia? Sim, claro. Esse contexto histórico que as meninas trouxeram, né, a Diana e a Cecília, de uma forma breve, mas elas conseguiram colocar, né, tudo o que veio acontecendo desde, né, do que o mundo é mundo com as pessoas com deficiência. Hoje o capacitismo, ele é uma forma estrutural da nossa sociedade, está inserido, e muitas vezes as pessoas praticam o capacitismo e nem percebem. Claro, muitas vezes na inocência, sem o conhecimento, e usando, às vezes, uma frase, um termo capacitista, mas ela não se dá conta de estar sendo capacitista. O capacitismo, ele nada mais é do que a discriminação, né, e a forma de expressar um preconceito social contra pessoas com deficiência. E isso através de termos, de frases, né, que classificam a pessoa com deficiência como inferiores às outras pessoas. Então, são atitudes que são colocadas, essas atitudes são colocadas como barreiras, que são as barreiras atitudinais, que muitas vezes são sutis nos ambientes de trabalho, nas escolas, né? E a pessoa com deficiência, ela é prejudicada em vários aspectos, né? Até porque essa colocação acaba normalizando o preconceito, espalhando também, né? E nós temos que deixar de ser capacitista, não somente, temos que ser anticapacitista, que é o falar mais sobre, né? Então, Marina, em relação a termos, a gente pode muitas vezes pensar assim, tal pessoa, ela tem uma deficiência intelectual, então como que eu vou me referir? Aí tem pessoas que falam, fulano é retardado. É um termo, né, pejorativo.
e coitado, porque a pessoa tem uma deficiência, né? E também tem algumas frases que a gente usa no nosso dia a dia, por exemplo, se alguém passou por você e não te viu na rua, e você diz, fulano, você está cego? Você fala e a pessoa não presta atenção, você está surdo, fingiu demência, né? São frases, João sem braço, fulano deu uma de João sem braço para falar que a pessoa é preguiçosa, enfim, são frases que a gente usa de forma negativa, porque a gente está usando a característica de uma pessoa que tem deficiência para apontar um comportamento negativo de determinada pessoa, né? Então, eu acho que o cuidado hoje com as nossas falas vem muito, né, com o anticapacitismo mesmo. Então, falar mais, isso não é legal, essa frase é pesada, isso me ofende, né? E também tem aquelas pessoas, isso eu vivo, vivencio isso porque eu trabalho em transporte, nas ruas, no meu trabalho, muitas vezes, na faculdade também, de pessoas que acham que estão me elogiando e dizem assim, quando eu falo que eu tenho a deficiência, nossa, nem parece que você tem deficiência visual. Nossa, você é bonita, você é arrumada. Como se a pessoa com deficiência visual teria que ser feia, desarrumada, né? Então, aí já traz esse preconceito. Na escola, como eu falei, né, eu trabalho no atendimento educacional especializado, que é contraturno da sala regular. E muitos professores falam assim, o meu aluno especial, e os outros alunos não são especiais, né? Esse termo especial, ele é pejorativo. Ele traz, ver a deficiência antes do aluno, né? É identificar o aluno pela deficiência. Também normal. Ah, eu pensei que tal aluno fosse normal. Né? Gente, o contrário de aluno com deficiência é aluno sem deficiência, não é aluno, né, normal. Uma frase que eu ouço, Pode concluir, Jenny. uma frase que eu ouço muito o aluno, ela é da educação especial. O aluno, ele não é da educação especial, ele é aluno da escola, como todos os outros, né? Ele tem um atendimento especializado, sim, mas isso não define por ser um aluno da educação especial. Ele é um aluno daquela sala regular, daquela professora, daquela escola, daquele ambiente escolar. Então, são frases que são ditas por professores, né? Por pessoas que detêm o conhecimento, né? Mas praticam esse preconceito, que é o capacitismo, e a gente vivencia, né? Nós que temos deficiência, a gente vivencia isso diariamente. Gente, eu tô adorando essa conversa, mas por questão de tempo, porque a gente tem muita coisa para falar ainda nesse seminário, eu vou ter que me despedir de vocês agora. Eu gostei demais de todas as contribuições. Muito obrigada, Diana. Muito obrigada, Cecília. Muito obrigada, Geni. Eu acho que a mensagem que a gente queria passar era essa, né? Apresentar um pouco como que a sociedade entende. Às vezes ficou um pouquinho histórico, um pouquinho de teoria demais, mas eu acho que ficou não. Assim, eu gosto muito dessa parte e acho que a gente conseguiu encerrar com essa questão da linguagem do dia a dia, que muitas vezes a gente não para refletir, mas que de fato tem um impacto muito grande. Eu vi que na hora que a Geni estava falando algumas expressões, nós três estávamos assim, né, acenando positivamente com a cabeça, mostrando que a gente sente isso no nosso dia a dia. Muito obrigada a vocês. Eu só quero dar uma oportunidade para vocês se despedirem de todo mundo e falar uma mensagem final aí, rapidinho, só alguns segundos, por favor. Um prazerzão, muito bom que a gente tenha mais oportunidades para poder alongar mais e discutir mais sobre o assunto que é muito, muito importante no nosso dia a dia, isso. Prazer estar aqui com as meninas. Prazer o nosso, obrigada. Eu também queria agradecer e dizer que o que a Geni diz exemplifica tudo que a gente vive.
Então, falar do jeito que nos agrada não é mimimi, pessoal. Falar do jeito que nos agrada mostra que você entendeu tudo que as pessoas com deficiência sofreram ao longo da história. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que deixar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom estar com vocês. Obrigada, Cecília. Obrigada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com a Cecília, com a Diana, você, Marina, pessoas que eu admiro. E é isso, vamos ser anticapacitistas. É isso aí, gente. Muito obrigada. Agora eu vou tirar vocês da tela e vou chamar a doutora Fernanda para a nossa próxima etapa. Tchau, tchau.